Controles do compressor. O compressor é o coração do sistema de refrigeração e possui duas funções básicas. São elas: manter a pressão no evaporador para que o refrigerante possa evaporar na temperatura necessária e comprimir o refrigerante para que ele possa ser condensado em uma temperatura mais elevada. A função básica do controle do compressor, portanto, é ajustar a capacidade do compressor à demanda real do sistema de refrigeração, para que a temperatura de evaporação necessária possa ser mantida. Se a capacidade do compressor for maior que a demanda, a pressão de evaporação e a temperatura serão menores que as requeridas e vice-versa. Além disso, o compressor não deve operar fora da faixa de operação de projeto, para segurança mecânica, operacional e também, é claro, para eficiência energética do sistema de refrigeração. Controle de fluxo reverso. O fluxo reverso e a condensação do refrigerante durante a parada do condensador para o separador de óleo e o compressor devem ser evitados em todos os momentos. Para compressores de pistão, o fluxo reverso pode resultar em golpe de líquido. Para compressores de parafuso, o fluxo inverso pode causar rotação reversa e danos aos mancais do compressor. Para evitar esse fluxo reverso, é necessário instalar uma válvula de retenção na saída do separador de óleo. No diagrama, podemos observar um exemplo de aplicação de controle de fluxo reverso. A válvula de retenção SCA pode funcionar como uma válvula de retenção quando o sistema está funcionando e também pode bloquear a linha de descarga para serviço, como válvula de bloqueio, possuindo ambas as funções em um mesmo corpo. Essa solução de válvula de bloqueio e retenção combinadas é mais fácil de instalar e tem uma menor resistência, uma menor perda de carga, o fluxo em comparação a uma válvula de bloqueio mais uma válvula de retenção. Sendo assim, a perda de carga do sistema é menor quando utilizamos uma válvula que conjuga essas duas funções. Ao selecionar uma válvula de retenção, é importante considerar a sua capacidade e não apenas o tamanho do tubo onde a válvula será instalada. Os pressostatos RT1A e RT5A são mostrados na linha de sucção e na linha de descarga do compressor. É importante ter pressostatos para a operação de desligamento em caso de a pressão não respeitar o valor ajustado para sucção e descarga. Nem todos os compressores são fornecidos com controles e chaves de segurança embutidos. Portanto, o RT1A e o RT5A funcionam para esta aplicação. Os pressostatos nem sempre são mostrados nos exemplos e diagramas de aplicação, mas sempre devem estar presentes no compressor para a segurança do equipamento e também do processo. Controle da pressão de sucção. Durante a inicialização ou após o degelo, a pressão de sucção precisa ser controlada. Caso contrário, pode ficar muito alta e o motor do compressor ficará sobrecarregado, podendo ser danificado devido a esta sobrecarga operacional. Existem duas formas de solucionar esse problema. A primeira é iniciando a operação do compressor com carga parcial. Os métodos de controle de capacidade podem ser usados para iniciar o compressor com carga parcial. Por exemplo, descarregar parte dos pistões para compressores alternativos de pistão ou desviar algum gás de sucção para compressores de parafuso com as válvulas específicas para essa função. Controle a pressão de sucção para compressores alternativos. Ao instalar uma válvula reguladora de pressão na linha de sucção, que não abrirá até que a pressão da linha de sucção caia abaixo do valor definido. A pressão de sucção pode ser mantida abaixo de um certo nível, conforme o diagrama mostrado, a fim de controlar a pressão de sucção durante a inicialização após o degelo, ou em outros casos, quando a pressão de sucção pode ser muito alta.
A válvula servo-operada por piloto modelo ICS com a válvula piloto controlada por contrapressão modelo CVC é instalado na linha de sucção. A válvula ICS não abrirá até que a pressão de sucção ajusante caia abaixo do valor ajustado no piloto CVC. Dessa forma, o gás de alta pressão na linha de sucção pode ser liberado gradualmente para o compressor, o que na prática garante uma capacidade gerenciável para o motor do compressor, protegendo e assegurando a melhor eficiência do processo de refrigeração. Controle de capacidade do compressor. O compressor em um sistema de refrigeração é normalmente selecionado para ser capaz de atender a carga de resfriamento mais alta possível. No entanto, a carga de resfriamento durante a operação normal é geralmente menor do que a carga de resfriamento do projeto. Isso significa que é sempre necessário controlar a capacidade do compressor para que corresponda à carga de resfriamento real do processo. Existem várias maneiras comuns de controlar a capacidade do compressor. Falaremos agora sobre algumas delas. Controle de etapa. Isso significa descarregar cilindros em um compressor multicilindros, abrir e fechar as portas de sucção de um compressor de parafuso, ou iniciar e parar alguns compressores em um sistema de multicompressores. Esse sistema é simples e conveniente. Além disso, a eficiência diminui muito pouco durante o controle de carga parcial por etapa, embora esse ajuste seja por natureza mais grosseiro do que muitos outros tipos de ajuste e controle que podem ser feitos. É especialmente aplicável a sistemas com vários compressores alternativos, multicilindros. Controle de válvula deslizante. O dispositivo mais comum usado para controlar a capacidade de um compressor de parafuso é a válvula deslizante. A ação da válvula permite que parte do gás da sucção evite ser comprimido. A válvula permite uma modulação suave e contínua da capacidade de 100% até 10%, mas a sua eficiência cai com a carga parcial, geralmente de forma significativa. Controle de velocidade variável. Esta solução é aplicável a todos os tipos de compressor e é muito eficiente. Um motor elétrico de 2 velocidades ou um inversor de frequência pode ser usado para variar a velocidade do compressor. O motor elétrico de 2 velocidades regula a capacidade do compressor operando em alta velocidade quando a carga de resfriamento é alta, por exemplo, em período de carga total do sistema, e em baixa velocidade quando a carga de resfriamento é menor, após a estabilização do processo ou com temperaturas de armazenamento, por exemplo. O inversor de frequência pode variar a velocidade de rotação continuamente para satisfazer a demanda real do processo, momento a momento. O inversor de frequência observa os limites de mínimo e máximo, o controle de velocidade, temperatura, pressão, a proteção do motor do compressor e limites de corrente e torque. Desvio de gás quente. Essa é a solução aplicável a compressores com capacidades fixas e mais típicos em sistemas de refrigeração comercial. Em sistemas de refrigeração industrial, é utilizado como uma medida de segurança para evitar uma pressão de sucção excessivamente baixa quando ocorre uma queda repentina da carga de resfriamento. Para controlar a capacidade de refrigeração, parte do fluxo de gás quente na linha de descarga é desviado para o circuito de baixa pressão. Isso funciona como uma resposta rápida a uma queda repentina na carga de resfriamento, adicionando assim uma carga de resfriamento extra ao sistema, quando o compressor está diminuindo seu trabalho. Isso geralmente diminui a eficiência do sistema. Vamos verificar um exemplo de controle de etapas da capacidade do compressor através de um diagrama. Uma solução de controle de etapas para a capacidade do compressor pode ser alcançada usando um controlador de etapas, por exemplo, um Danfoss EKC 331.
O EKC331 é um controlador de 4 etapas com até 4 saídas de relé. Controla a carga e descarga dos compressores e pistões ou do motor elétrico do compressor de acordo com a pressão de sucção por um sinal de um transmissor de pressão, por exemplo, um Danfoss AKS-33. Com base em um controle de zona neutra, o EKC331 pode controlar um sistema de até 4 etapas de um compressor de tamanho igual ou, alternativamente, 2 compressores controlados por capacidade, cada um com a sua respectiva válvula de descarga. Vamos verificar agora um controle de capacidade de velocidade variável. O inversor de frequência VLT é controlado por um módulo controlador que ajusta o sinal de controle para o inversor a partir de um sinal de entrada fornecido por um transmissor de pressão AKS, como mostrado na figura. O módulo controlador pode ser um Danfoss AKCC ou um módulo de CLP convencional também. O inversor de frequência também pode receber o sinal do transmissor de pressão e funcionar sem um controlador dedicado para ele. O controle utilizando o inversor de frequência oferece as seguintes vantagens: economia de energia, melhor controle e qualidade do produto, redução de ruído, vida útil mais longa, instalação simplificada, controle completo e fácil de usar. Agora vamos verificar o diagrama da solução por bypass de gás quente e como ela funciona. O bypass de gás quente pode ser usado em casos específicos para compensar uma carga de resfriamento repentinamente reduzida. Normalmente, em instalações de refrigeração industrial, os compressores serão controlados por velocidade ou por etapas. No entanto, esses controles podem ser muito lentos para reagir nos casos em que há uma queda repentina na carga de resfriamento. Essa queda repentina fará inicialmente com que o compressor diminua a pressão de sucção. O bypass de gás quente pode ser utilizado como uma resposta rápida a uma diminuição repentina na carga de resfriamento, o que evitará que a pressão de sucção caia muito. O gás quente é desviado para o evaporador, até que o compressor desacelere para corresponder à carga de resfriamento reduzida. O bypass de gás quente é ineficiente em termos de energia e não deve ser usado como uma solução primária para controlar o compressor, mas sim como uma medida simples de segurança para evitar que a pressão de sucção excessivamente baixa. A válvula servo-operada ICS com piloto CVC é usada para controlar o fluxo de desvio de gás quente, de acordo com a pressão da linha de sucção. O piloto CVC é controlado por contrapressão, abrindo a ICS e aumentando o fluxo de gás quente. Quando a pressão de sucção está abaixo do valor estabelecido, definido e ajustado. Dessa forma, a pressão de sucção à frente do compressor é mantida constante e, assim, a capacidade de refrigeração satisfaz a carga de resfriamento total. Controle de temperatura de descarga com injeção de líquido. Os fabricantes de compressores geralmente recomendam limitar a temperatura de descarga abaixo de um determinado valor, justamente para evitar o superaquecimento do compressor dos seus internos. Dessa forma, se prolonga a vida útil e se evita o superaquecimento do óleo, fato que compromete as suas propriedades de lubrificação e certamente vai acabar danificando o compressor. Pensando no diagrama de refrigeração, pressão e entalpia, pode-se ver quando a temperatura de descarga está muito alta. O compressor funciona com diferencial de alta pressão. O compressor recebe gás de sucção altamente superaquecido. O compressor funciona com controle de capacidade por bypass de gás quente. Existem várias maneiras de reduzir a temperatura de descarga. Uma maneira é instalar cabeçotes resfriados à água em compressores alternativos. Outro método é a injeção de líquido, que envolve o refrigerante líquido na saída do condensador ou receptor, sendo injetado na linha de sucção no resfriador intermediário entre os compressores, ou mesmo na porta lateral
do compressor tipo parafuso. Nesta imagem, podemos verificar um exemplo de injeção de líquido com válvula de injeção termostática. Quando a temperatura de descarga sobe acima do valor definido, o termostato RT107 irá energizar a válvula solenoide, que iniciará a injeção de líquido na porta lateral do compressor parafuso. A válvula de injeção termostática TEA controla o fluxo do líquido injetado de acordo com a temperatura de descarga, o que evita que a temperatura de descarga suba ainda mais. Agora vamos observar a injeção de líquido através de uma válvula motorizada, uma válvula ICM. Uma solução eletrônica para controle de injeção de líquido pode ser obtida com a válvula motorizada proporcional ICM. Um sensor de temperatura AKS21 registrará a temperatura de descarga e transmitirá um sinal ao controlador de temperatura EKC361. O controlador controla o atador ICAD, que ajusta o grau de abertura da válvula ICM de maneira proporcional, para limitar e manter a temperatura de descarga de acordo com o padrão estabelecido e de forma constante, se adaptando às variações e necessidades do processo de maneira proporcional. Controle com economizer. O economizer é usado para aumentar a capacidade e eficiência do sistema. No entanto, as pulsações do compressor são transferidas para a linha do economizer, o que danifica os componentes e eleva a vibração nas válvulas e componentes, o que de fato aumenta os custos de manutenção e, eventualmente, o tempo de inatividade se não for tomado cuidado. As pulsações precisam ser amortecidas para evitar danos aos componentes. O dimensionamento correto e bem considerado das linhas do economizer são necessários para reduzir as pulsações e golpes. O Danfoss EcoDumper combina 3 componentes em uma solução de alto impacto, que reduz as pulsações significativamente e garante uma alta confiabilidade operacional. Vamos observar uma imagem desse sistema para podermos entender o seu funcionamento. A solução EcoDumper consiste em 3 componentes: o EcoDumper ICD, a válvula ICC e a válvula de controle de pressão, uma válvula ICS com piloto CVP, por exemplo. A combinação mostrada no exemplo de aplicação pode amortecer pulsações em até 80% e evitar a falha prematura dos componentes do economizer, além de reduzir o tempo de parada do sistema. A unidade de solução EcoDumper tem um efeito de amortecimento de banda larga exclusivo, na faixa de trabalho de 100 a 500 Hz. O suporte em segmentos de tubo é essencial para reduzir a pulsação, reduzir as vibrações induzidas pela pulsação. Portanto, cada segmento de tubo entre os componentes da solução EcoDumper deve ser fixado a um elemento de suporte de tubo, que pode absorver essas pulsações. O tubo do EcoDumper ICD também deve ser fixado a um elemento de suporte para absorção. Esse sistema pode ser aplicado em CO2, amônia e em gases como o R134 e o R407, por exemplo.